Fala pessoal, bem-vindos ao canal Mais Vestibular. Hoje eu vou resolver essa questão do ITA, mais uma questão sobre números complexos. É uma questão que quando você vê dá até medo, parece ser hiper difícil, mas quando a gente der uma desenvolvida nela não vai ficar tão difícil não, vocês vão ver que vai ficar bem simples. Então vamos começar lendo a questão. Sabe-se que 2 cosseno de π sobre 20 mais i seno de π sobre 20 é uma raiz quíntupla de w. Seja S o conjunto de todas as raízes de z à quarta menos 2z ao quadrado mais w menos 16 raiz de 2i sobre 8 raiz de 2i igual a zero. Aí ele pergunta, dentre todas essas alternativas aqui, qual delas é um subconjunto de S? Ou seja, aqui a gente tem um conjunto de duas raízes em cada alternativa. E ele pergunta qual dessas duas raízes é um subconjunto de S, ou seja, qual dessas duas raízes aqui que aparecem em cada alternativa, ela aparece dentro de S, que é o conjunto de todas as raízes que a gente tem dessa igualdade, dessa equação. Então, para começar a resolver esse problema, seria interessante a gente determinar quem que é esse número complexo W. E ele fala, eu anotei algumas coisas aqui para a gente partir daqui a solução. Ele fala que o Z1, ele fala, aliás, que a raiz quíntupla de W é Z1. Quem que é o Z1? O Z1 eu chamei Z1 esse número complexo, 2 vezes cosseno de π sobre 20 mais i seno de π sobre 20. Ele fala que esse número é uma raiz quíntupla de W. Foi o que eu notei aqui, ó. Raiz quíntupla de W é igual a Z1, onde Z1 é esse número complexo. Isso implica, elevando ambos os lados à quinta potência, que W é igual a Z1 à quinta. E agora vai ficar fácil a gente determinar quem é W, por quê? A gente conhece a primeira lei de Moivre. Quando a gente tem um número complexo z, que ele é da forma x mais yi, a gente sabe que a forma polar desse número, ou a forma trigonométrica dele, é z igual módulo de z vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Quem que é esse ângulo θ? Esse ângulo θ ele é o argumento de z, ou seja, ele é o ângulo que o módulo de z forma com o eixo real. Eu vou deixar na descrição do vídeo um outro exercício que eu resolvi, onde eu faço uma introdução mostrando como que a gente chega nessas fórmulas aqui, como que a gente coloca o número na forma polar, como que a gente determina a primeira lei de Moivre. Eu vou deixar esse vídeo na descrição. Se vocês por acaso tiverem dúvidas, ou se isso for um assunto que vocês ainda não dominem, eu vou deixar o vídeo na descrição para vocês poderem acompanhar e entender melhor a solução. Então, o que que diz pra gente a primeira lei de Moivre? O que que diz pra gente essa lei? Ela diz que um número complexo z elevado a uma potência n, isso é igual ao módulo de z elevado a n vezes o cosseno de nθ mais i seno de nθ. É isso que a gente diz. E aqui a gente tem exatamente isso. A gente tem um número complexo elevado à quinta potência. E como ele já está na forma polar, esse número complexo, a gente vai apenas aplicar essa definição aqui. A primeira lei de Moivre. Então a gente vai ficar... Quem que é o Z1? O Z1 ele é igual a 2 vezes cosseno de π sobre 20 mais i seno de π sobre 20. Vou aplicar a lei de Moivre agora. Então vai ficar aqui esse número que acompanha, que multiplica o número complexo aqui fora, ele é o módulo de z. Então ele de z1, né? Então eu vou elevar ele à quinta. Por quê? Porque o meu n aqui no caso, ó, o meu n aqui no caso é 5, ó. Então, lembrando, o módulo de z, ó, é z, módulo de z elevado a n vezes cosseno de nθ mais i seno de nθ. O meu n aqui agora é 5. Então eu vou ficar com 2 elevado à quinta, que multiplica cosseno de 5π sobre 20 mais i seno de 5π sobre 20. E quanto que dá? Fazendo os cálculos aqui. 2 elevado à quinta é 32. Posso simplificar numerador e denominador por 5. Então aqui dá 1 e aqui dá 4. Então vou ficar com cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4.
finalmente a gente chega que o Z1, aliás, aqui é o W, né? Não é o Z1, é o W. Que é o W, ó. É W. Então a gente chega que o W, ele vale cosseno de π sobre 4. Π sobre 4, galera, é 45 graus. Quanto que vale o cosseno de 45 graus? A gente sabe que o cosseno de 45, cosseno de π sobre 4, ele é igual ao seno de π sobre 4, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, onde a gente tem cosseno de π sobre 4 e seno de π sobre 4, a gente vai substituir por raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai ficar com 32, que multiplica raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, vezes i. E a gente finalmente descobre o valor de W. Quem que vai ser o W? O W vai ser... Esse 32 eu posso simplificar com os denominadores. 32 dividido por 2, 16. Então vai ficar 16 raiz de 2 mais 16 raiz de 2 i. Pronto. Já determinamos quem é esse número complexo W. Agora a gente vai substituir na equação que a gente tem. Qual é a equação mesmo? Z à quarta menos 2i ao quadrado mais w menos 16 raiz de 2i sobre 8 raiz de 2i. Eu vou reescrever a equação aqui embaixo e a gente vai substituir o valor de w nessa equação. Então a gente tem z à quarta. Então a gente tem z à quarta menos 2z ao quadrado mais w menos 16 raiz de 2i sobre 8 raiz de 2 vezes i, isso igual a zero. Beleza, galera. E agora? O vetor w a gente descobriu que ele vale 16 raiz de 2 mais 16 raiz de 2i. Então, onde eu tenho w, eu vou substituir por aquele valor que a gente acabou de falar. Então, eu vou ficar com z à quarta menos 2z ao quadrado mais 16 raiz de 2 menos 16 raiz de 2, aliás, mais, né? Mais 16 raiz de 2i menos 16 raiz de 2i. Tudo isso sobre 8 raiz de 2 vezes i. Isso aqui ainda igual a zero. Então, tudo bem. Vamos continuar com os cálculos. Então, galera, ó. 16 raiz de 2i menos 16 raiz de 2i, zero. Simplifica. Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. Tudo bem. Então, aqui é 16 raiz de 2. Deixa eu só ver se eu não confundi uma coisinha aqui, galera. Aqui não tem esse i no enunciado. Eu copiei errado, galera. Perdão. Então, aqui é 8 raiz de 2. Senão não ia dar certo. É verdade, não tem aquele i. Então, agora sobrou o quê, galera? Sobrou 16 raiz de 2 dividido por 8 raiz de 2. Então, tem o z à quarta menos 2z ao quadrado mais 16 raiz de 2 sobre 8 raiz de 2. Simplifico raiz de 2 com raiz de 2. 16 dividido por 8, 2. Isso aqui é igual a zero, né? Então, finalmente, eu chego na equação z à quarta menos, aqui é 2, menos 2z ao quadrado mais 2 igual a zero. É uma equação de quarto grau. Como a gente está no conjunto dos números complexos, a gente sabe que essa equação vai ter 4 raízes. Então, tudo bem. Vamos descobrir quem são essas raízes. Para resolver essa questão, eu vou usar uma folha auxiliar aqui, galera. Então, vamos reproduzir a equação aqui nessa folha. Z à quarta menos 2z ao quadrado mais 2 igual a zero. Tudo bem. Agora a gente vai resolver essa equação de quarto grau. Então, tudo bem.
eu vou começar fazendo uma mudança de variável. Eu vou chamar o z ao quadrado de a. Então vamos lá. Z ao quadrado agora para mim, ele vale a. Então onde eu tenho z ao quadrado, eu vou substituir por a na equação. Então eu vou ficar com a ao quadrado, porque se eu elevar ambos os membros ao quadrado, eu fico com z à quarta igual a ao quadrado. Z à quarta é o que eu tenho aqui, ó. Então eu vou ficar com a ao quadrado menos a mais 2 igual a zero. Vamos resolver essa equação pelo famoso método de Bhaskara que a gente conhece, que é mais fácil do que tomar o doce da boca de uma criança, né? Então vamos lá. Quem que é o delta? O delta é menos 1. Aliás, é menos 2z, né? Aqui é menos 2z, ó. Menos 2 vezes z. Então tudo bem. Então aqui vai ser menos 2a. Então vamos lá. Delta. B ao quadrado. Quem que é o B? Menos 2. Menos 2 ao quadrado. 4. Menos 4 vezes 1, que é vezes a, né? Vezes c, que é o 2. Então 4 vezes o coeficiente que multiplica o a ao quadrado é 1. Então 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Esse discriminante dá menos 4. Então agora a gente tem... Quem que vão ser os valores de a pra gente? Vai ser o menos o valor que acompanha o valorzinho aqui que tem expoente 1, né? Então vai ser menos 2, que é 2 positivo. 2 mais ou menos raiz de delta, raiz de menos 4, dividido por 2 vezes o termo que multiplica o x ao quadrado. Equação básica de segundo grau. Então tudo bem, então a gente tem essa expressão agora para o a. Então quem que vai ser o a? 2 mais ou menos... O raiz de menos 4 a gente pode escrever da seguinte forma. Ó. Raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Lembra dessa propriedade aqui. Ó. Quando eu tenho raiz de a vezes b, eu posso escrever essas raízes como sendo raiz de a vezes a raiz de b. Raiz do produto é o produto das raízes. A raiz de menos 1, no conjunto dos números complexos, a gente sabe que ela vale a unidade imaginária. E a raiz de 4 vale 2. Então, eu fico com 2 vezes i. Então, agora, a gente tem que o a vale 2 mais ou menos 2i dividido por 2. Então, quem vão ser os meus valores para a? Posso dividir todo mundo por 2 aqui, né? Então, quem vai ser o meu a'? Ele vai ser 1 mais i. E quem que vai ser o meu a duas linhas? 1, agora o sinal de menos i. Por que sumiu 2? Porque eu dividi todo mundo por 2. 2 por 2, 1. 2 por 2, 1. 2 por 2, 1. Então foi por isso que ficou na forma 1 mais i, 1 menos i. Acabou? Não. Lembra que eu chamei de a quem? O a vale z ao quadrado. Então eu sei que... Agora eu concluo que z ao quadrado vale 1 mais i, ou z ao quadrado vale 1 menos i, que são os valores que a gente descobriu para o a. Como o a é z ao quadrado, então a gente sabe que z ao quadrado vale 1 mais i, ou z ao quadrado vale 1 menos i. E agora, professor, o que a gente faz? Agora, a gente vai usar a segunda lei de Moivre. A primeira lei a gente usa para potenciação, essa a gente usa para radiciação. Quem que vão ser as soluções dessa equação de grau 2? Bom, eu vou chamar aqui de Z1, ele vai ser a raiz nésima do módulo, que eu vou chamar de ρ. Esse ρ aqui, ó, esse ρ aqui, ele é o módulo de Z pra gente. Então vai ser a raiz nésima de ρ, que multiplica o cosseno de θ sobre n mais k vezes 2π sobre n. Isso aqui mais i vezes o seno de θ sobre n mais k vezes 2π sobre n.
Essa vai ser a forma geral das nossas soluções. Mas então, quem que vai ser esse ρ, quem que é esse n, quem que é esse θ? Para isso, a gente vai ter que colocar esse 1 mais i e esse 1 menos i na forma polar, na forma trigonométrica, que é mais fácil de trabalhar. Então, vamos lá. Quem que é o módulo de z? Eu vou chamar esse aqui de z1, vou chamar esse aqui de z2 e esse aqui de z3. Porque a gente já tem lá o z1, foi o número que eu chamei lá no comecinho do problema. O 2 cosseno de π sobre 20, mais i seno de π sobre 20. Então, vamos lá. Vamos transformar o 1 mais i na forma polar. Quem que vai ser o módulo desse número aqui? Ó? Quem que vai ser o ρ? Vai ser raiz quadrada da parte real ao quadrado, que é 1, ao quadrado, mais parte imaginária, que também é 1, ao quadrado. Então, o meu ρ vale raiz de 2. Quem que vai ser o θ? A gente sabe, e de novo eu sugiro que quem não tenha facilidade com essa parte, que acompanhe o vídeo que eu vou deixar na descrição, que lá eu faço uma introdução bem bacana de como a gente chega nessas fórmulas. A gente sabe que o cosseno de θ, ele é a parte real dividido pelo módulo de z, que é o que eu chamei de ρ, pelo módulo do número complexo. Então, o cosseno de θ vai valer quanto aqui nesse caso pra gente? O cosseno de θ vai valer parte real 1. 1 sobre raiz de 2, que é o módulo de z. Racionalizando, multiplico e divido por raiz de 2. Então, a gente fica com raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de θ vale raiz de 2 sobre 2. E o seno de θ? O seno de θ é a parte imaginária, que também é 1, dividido pelo módulo de z, que é raiz de 2. Então, de novo, racionalizando, a gente fica com raiz de 2 sobre 2. Então, quem que vai ser o θ para a gente? Quem que tem cosseno valendo raiz de 2 sobre 2 e seno valendo raiz de 2 sobre 2? A gente viu anteriormente aqui que é o π sobre 4. Porque cosseno de π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 4, que é igual a raiz de 2. Então, o θ para esse primeiro caso aqui, ele vai ser π sobre 4, ou seja, 45 graus. Tem mais uma coisa. Esse K aqui, ele varia até n menos 1. Por quê? Porque quando eu substituir por n, aqui daria n, e eu conseguiria simplificar com esse n. E quando eu ando 2π, na verdade eu volto no mesmo lugar no ciclo trigonométrico. Vou explicar isso daqui a pouco. O vídeo vai ficar um pouco longo, galera, porque é uma questão um pouco complicada, ela tem bastante coisa. E como eu estou procurando explicar bem passo a passo, ele vai ficar meio longo esse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Então o K pra gente, o K, ele vai variar de 0 até 1. Né? Porque é n menos 1. Como n vale 2, porque a equação ela tem grau 2, então o K ele vai variar de 0 até 1. Então tudo bem, vamos substituir esses valores aqui agora na nossa equação geral aqui, ó, na nossa solução geral. Então o Z1 pra gente, para K valendo 0 e n valendo 2 e θ valendo π sobre 4, a gente vai ter raiz quadrada de ρ. Quem que é ρ? Quem que a gente viu que é o módulo? O módulo vale raiz de 2. Então vai ser raiz da raiz de 2 vezes o cosseno de 0, de π sobre 4, sobre n. Quem que é o n? 2. Mais, aqui como o K é 0, essa parcela vai zerar, então não vou nem colocar. Mais i seno de π sobre 4 sobre 2, mais o K vezes 2π sobre n. Mas como o K é 0, essa parcela também vai zerar. Então isso aqui. Agora a gente vai usar uma outra propriedade. Ó. Quando eu tenho raiz mésima da raiz nésima de A, eu multiplico esses caras aqui, ó.
Então, isso aqui é a raiz de índice m vezes n de A. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho o índice 2, aqui eu tenho o índice 2. Índice 2, índice 2. Então, eu multiplico 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar a raiz quarta de 2, que multiplica π sobre 4 sobre 8, conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, π sobre 4 vezes 1 sobre 2, que vai dar π sobre 8. Conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda fração. Então, eu vou ficar com cosseno de π sobre 8 mais i seno de π sobre 8. Essa é a primeira solução. E para cá, igual a 1. Mesma coisa. Vou ter o Z1 igual raiz da raiz de 2. Aqui vai repetir, então já vou colocar raiz quarta de 2. Raiz quarta de 2. Agora eu vou ter cosseno de π. Aqui também repete, porque a solução geral é θ sobre n. Então, π sobre 4 sobre 2. π sobre 8. Onde que vai mudar? A segunda parcela, porque agora o k vale 1. Então, eu vou ficar 1 vezes 2π sobre 2, mais i seno de π sobre 8, mais 1 vezes 2π sobre 2. Por que 2? Porque o n pra gente é 2. Então, a gente vai ter que o Z1, ele vale raiz quarta de 2, que multiplica. Esse 2 eu simplifico com esse. Esse 2 eu simplifico com esse. Quanto que vale π sobre 8 mais π? Para colocar no mesmo denominador, eu vou multiplicar aqui por 8 e aqui por 8. Multiplico por 8 e divido por 8. 8 mais 1, 8π mais 1π, 9π. Então, eu vou ficar com cosseno de 9π sobre 8 mais i seno de 9π sobre 8. Então, essa aqui é a minha segunda solução para o Z1. Então, eu tenho Z1 valendo Então, aqui, ó, eu tenho Z1 valendo raiz quarta de 2 cosseno de π sobre 8 mais i seno de π sobre 8. Ou Z1 valendo cosseno, raiz quarta de 2 cosseno de 9π sobre 8 mais i seno de 9π sobre 8. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o 1 menos i. Qual que vai ser a diferença? Vai ser o ângulo, ó, porque aqui eu tenho um valor negativo. Então, eu vou fazer aqui no verso da folha. Então, o Z2 agora, ele vale 1 menos i. Então, agora, quem que vai ser o cosseno de θ? O cosseno de θ, ele vai ser parte real dividido pelo módulo. 1 sobre raiz de 2, que a gente viu que vale raiz de 2 sobre 2. E o seno? O seno de θ, a gente viu que vai valer parte imaginária, menos 1 sobre módulo, raiz de 2. Que isso aqui, racionalizando, vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o seno e o cosseno, eles têm valores iguais, porém opostos. Quem que é o ângulo, então, que tem o mesmo o seno e o cosseno com valores iguais, só que opostos? É o ângulo menos π sobre 4. Eu fiz aqui o ciclo trigonométrico, vai ser o ângulo menos π sobre 4, que vai estar mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é o ângulo que tem o valor do seno igual raiz de... Aqui é o eixo dos senos, né? Lembrando, ó, eixo dos senos e eixo dos cossenos. Então, esse valor aqui vale menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno dele, né, de π sobre o cosseno dele, vale raiz de 2 positivo. Raiz de 2 sobre 2 positivo. Então, aqui, ó. Quem que é esse ângulo? É o menos π sobre 4. Mas a gente vai tomar a representação dele no primeiro quadrante. Como que eu faço isso?
Quem que é esse ângulo aqui no primeiro quadrante? Essa medida aqui, ó. Bom, é o todo, que é 2π, menos essa medida, né? Se eu tirar essa medida do todo, ela vai vir parar aqui em cima, ó. Então, como que eu faço para descobrir quem que é essa representação no primeiro quadrante? 2π menos π sobre 4. Multiplico e divido por 4 para colocar no mesmo denominador. Vou ficar com 8π menos π. 7π sobre 4. Então, o θ nesse caso aqui, o θ para a gente nesse caso, ele vale 7π sobre 4. E o k vai variar de quanto até quanto? De novo, a gente tem o z2 ao quadrado, né? Ó. Então, de novo, o θ vai variar. O k para a gente vai variar de 0 até 1. Como que é mesmo a forma geral da solução? Raiz enésima do módulo. O módulo é o mesmo, né? Ó. Parte imaginária ao quadrado, mais parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Então, esse menos 1, quando eu elevar ao quadrado, vira 1. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. E eu extraio a raiz quadrada, vai ficar a raiz de 2. Então, de novo, o ρ pra gente é raiz de 2. Então, vai ser, ó, raiz enésima de ρ, que multiplica cosseno de θ sobre n, mais k vezes 2π sobre n. Essa é a solução geral, tá, gente? Vezes i, que multiplica seno de θ sobre n, mais k vezes 2π sobre n. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Quando o k for 0, essa parte some e essa parte some. Então eu fico com, quem que é o θ? 7π sobre 4. Então eu vou ficar com raiz quadrada, porque o n vale 2, da raiz de 2, que é o módulo. O ρ é o módulo, ó, então é raiz da raiz de 2, vezes o cosseno. Quem que é o θ? 7π sobre 4. 7π sobre 4 sobre o n. Quanto que vale o n? 2. Mais i, porque essa parte vai zerar, estou trabalhando com k igual a 0. Mais i, que multiplica seno de 7π sobre 4 sobre 2. Quanto que dá isso? A gente viu que essa raiz quadrada, aqui é 2, aqui é 2. Eu posso multiplicar esses caras. Então, a gente fica com 2 elevar raiz quarta de 2, que multiplica 7π sobre 4 sobre 2, 7π sobre 8. De novo, conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar cosseno de 7π sobre 8 mais i seno 7π sobre 8. Para k igual a 0, é essa a solução que a gente tem. E para k igual a 1? Para k igual a 1, a gente vai ficar com... Vou riscar aqui. A gente vai ficar com raiz quarta de 2, que vai dar o mesmo resultado, vezes cosseno de 7π sobre 4, aliás, sobre 8, né? 7π sobre 8, mais, agora o k vale 1. Mais 1 vezes 2π sobre 2. Mais i vezes seno de 7π sobre 8, mais o k vale 1, mais 1 vezes 2π sobre 2. Aqui é sobre 2. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai finalizar essa parte. Então, a gente chega aqui, raiz quarta. A gente chega em raiz quarta de 2. Esse 2 simplifica com esse 2 simplifica com esse. Então, eu vou ficar com 7π sobre 8 mais π. Vamos colocar no mesmo denominador. Então, a gente vai ficar com... para colocar no mesmo denominador, a gente multiplica e divide por 8. 7π sobre 8 mais π sobre 8. Mais 8π sobre 8. Então, a gente, 8π mais 7π, cosseno de 15π sobre 8. Se eu não fiz nenhuma continha errada, galera. Se eu tiver feito alguma continha errada, vocês voltem aí. E se eu tiver, depois eu perceber também, eu coloco na descrição do vídeo. Então vai ficar 15π sobre 8
mais I seno de 15π sobre 8. Lá nas alternativas, ele aparece o módulo como potências de 2, ó. Mas basta usar a definição de raiz quadrada, né, ó. A raiz quadrada, a raiz quarta de 2, isso é a mesma coisa, é 2 elevado a 1, né, ó. Então, ó, quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1 quarto. De todas as soluções que a gente encontrou, raiz quarta de 2, cosseno de 15π sobre 8, mais I seno de π sobre 8, foi uma raiz. Raiz quarta de 2, cosseno de 7π sobre 8, mais I seno de 7π sobre 8, foi a outra raiz do Z2. Z1, raiz quarta de 2, cosseno de 9π sobre 8, mais I seno de 9π sobre 8, o Z1. E a outra raiz do Z1 que a gente encontrou, raiz quarta de 2, cosseno de π sobre 8, mais I seno de π sobre 8. Bom, galera, das raízes que a gente encontrou, as que pertencem a um subconjunto de S são as que aparecem na letra D. 2 elevado a 1 quarto, cosseno de 7π sobre 8. Então vai ser 2 elevado a 1 quarto, 2 elevado a 1 quarto, cosseno de 7π sobre 8, mais I seno de 7π sobre 8. Essa é uma. E a outra, 2 elevado a 1 quarto, cosseno de π sobre 8, mais I seno de π sobre 8. Que aparece aqui numa solução do Z1. Então, raiz quarta de 2, que é 2 elevado a 1 quarto, conforme a gente viu, vezes cosseno de π sobre 8, mais I seno de π sobre 8. Galera, o vídeo ficou longo, porque como vocês puderam ver, é muita coisa para fazer na questão. Tem que determinar várias coisinhas, tem que fazer mudança de variável para resolver a equação, que é uma equação biquadrada. Então eu peço desculpas pelo vídeo ter ficado muito longo, mas para ficar bem explicado, para ficar claro, tem que ser assim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos no canal, peço que se inscrevam. Mais uma vez um lembrete. Tem uma introdução no vídeo que eu vou deixar na descrição para quem não conhece o assunto direito. Beleza? Acompanha lá. E se vocês gostaram da solução, deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal. Valeu, até a próxima.